aquele que Deus chama nessa graça não deve olhar para trás, não olhar para a esquerda, não olhar para a direita, olhar para onde? Para a palavra e para Jesus Cristo. Você olha para Jesus Cristo, dá uma glória a Deus. Bem-aventurado quem confia nele, porque quando o irmão e a irmã não tiver condição de andar mais e não tiver força para caminhar, você clama o Senhor te carrega até no colo. Dá para dar uma glória a Deus? Oxalá Deus sai carregando nós tudo no colo aqui hoje, para nós chegar onde Deus quer, não é verdade? Vamos pedir para Deus enviar lá do céu para nós a sua palavra. Na comunhão, quem sente pode chamar um hino para a palavra. 261 e 61, primeiro verso e o coro. Só o primeiro verso e o coro. Aleluia. Bendito seja Deus. Eliseu faz flutuar o ferro e o machado. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos lá cada um de nós uma vida, e passamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: e disse um servo de ires com os teus servos, e disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma vida, o ferro caiu na água, reclamou e disse: ai meu Senhor, porque era emprestado. Disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrou-lhe o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar está o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descem ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus falara, e de quem tinha avisado, e se guardou ali, não nenhuma nem duas vezes. Então
não se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou o seu servo e lhe disse: não me farei saber de quem é nosso pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, o rei meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua cama de dormir. E disse ele: vai ver onde ele está, para que envie e mande trazer. E fizeram saber, dizendo: está em Dotã. Enviou para lá cavalos, carros, grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço, o homem de Deus, se levantou muito cedo e saiu. Eis que um exército cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse: ai, meu senhor, o que faremos? Ele disse: não temos, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Somente até aqui, irmãos. Glória a Deus nas alturas. Como é bom saber que um homem e uma mulher de Deus não está sozinho, né, irmão? O irmão e a irmã está aqui nesta noite, o Senhor te diz: você pensa que você está sozinho, irmã? Você pensa que você está sozinho na luta, na guerra, na perseguição? O Senhor te diz: você e a tua casa não está sozinho. Não está sozinha. Aleluia. Mais são os que estão a teu lado, a teu redor, do que os que estão contra você. Dá para dar uma glória a Deus por esta palavra, irmão? A hora que Deus abriu os olhos do Espírito, irmão, aleluia, na vida daquele homem, aleluia, a preocupação dele estava muito grande, irmão. E a preocupação da irmã e do irmão aqui nesta noite também está muito grande. Mas o Senhor te diz: mais são o exército do céu que está a teu favor do que o exército do inferno que se levantou para tirar a tua paz e a tua alegria. Então fica na comunhão, que eu vou abrir os teus olhos do Espírito, e o irmão e a irmã nunca mais diga que está sozinho, porque o exército de Deus já está do teu lado. Fica na comunhão que você vai sentir, irmão. Quem anda sozinho, irmão, fica com medo de tudo. Dá medo de tudo. É como uma criança pequena. Vai atravessar a rua, tem carro. Vai sair na rua sozinho, o pai e a mãe às vezes nem confia. Como que eu vou deixar meu filho ou minha filha tão pequenininho atravessar uma rua? Como que eu vou deixar sair assim na rua? Dá medo. Não é verdade? Às vezes o pai e a mãe nem deixam. Por quê? Porque está crescendo, vai dando glória a Deus. Às vezes entra o susto, às vezes vem o medo, às vezes vem a guerra, vem a luta. Aleluia, porque se você bate no peito e diz: isso eu faço, aquilo eu faço, eu sou forte, eu tenho uma autoconfiança, então você vai andando, vai fazendo o que quer e pronto, e acabou. Aleluia, mas você fala: não, se o meu pai for comigo, se a minha mãe for comigo, se o Senhor pegar na minha mão, eu não tenho medo de nada. Dá uma glória a Deus. A tua mãe palavra e o teu pai está mandando essa palavra para te dizer: vou pegar na tua mão e você vai sentir a segurança da minha palavra. Dá glória a Deus. Então aquela cidade estava cercada por aqueles homens também. E o homem de Deus revelava para ele por onde o adversário estava vindo. Que dom lindo, maravilhoso. O dom de pregar é bonito, o dom de profetizar é bonito, o dom da cura é bonito, mas o dom de enxergar por onde o adversário vem, são poucos que pedem. Você quer receber um dom desse aqui hoje? Senhor, me dá o dom, Senhor, de enxergar por onde o adversário
adversário está vindo, que caminho que ele está tomando, para que ele não me pegue de surpresa, porque o inferno está pegando os crentes de surpresa, está pegando o mundo de surpresa. Em 2021 vai pegar muitos de surpresa ainda, mas quem tiver na comunhão e com o dom que Deus vai começar a derramar agora, venha por onde vier, eu vou te revelar, e é porta fechada na cara do teu adversário. Dá para dar glória a Deus, irmão. Recebe esse dom que ele já tinha, o dom de enxergar por onde o inferno vinha. Você sabe que aquilo que você vai mexer vai tirar a tua paz? Para que você vai mexer? Você sabe que você vai falar e vai mexer no ninho do adversário? Para que você vai falar? Se você sabe que você vai mexer na caixa de marimbondo, aleluia, então você vai lá mexer com as abelhas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não pode, irmão. Tem que ter até uma roupa especial. Esses dias os irmãos foram tirar uma caixa que tinha ali, aleluia, com todo cuidado, acenderam uma tocha e foi queimando, quando viu não tinha mais nada, mas com todo cuidado. Dá um glória a Deus, acende uma tocha aí hoje, irmã, com todo cuidado, glória ao nome do Senhor. Cuidado no andar, cuidado no fazer, cuidado no agir e cuidado no falar. O inferno não te enganará. Que palavra gloriosa que Deus está mandando. Sabe o que eu vou fazer com a irmã? Sabe que dom que Deus vai te dar hoje aqui, irmão? Com a irmã e com o irmão que está aqui. Vocês estão na comunhão, na revelação? Nós vim aqui ficar pregando a letra, não adianta nada. Nós temos que pregar a revelação da palavra. Quem crê na revelação ajuda na comunhão. Um exemplo: se o adversário vir amanhã, então nesta noite eu já quero falar contigo. Se ele vir na segunda-feira, hoje e amanhã eu já quero te preparar. Às vezes até te acordar um pouco mais cedo, até de madrugada, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Posso te acordar ou não posso? Aleluia, até o salmista falou, aleluia, tu me acorda pelos meus rins na madrugada, Senhor. O que tu requer de mim é comunhão, irmão, porque aí já vai dobrar o joelho. Por que será que eu estou acordado nessas horas? Por que eu estou acordada? Porque Deus está te avisando, entra na comunhão, porque se o adversário com o exército dele está se reunindo para vir, eu já te revelo antes. Recebe esse dom aí no nome do Senhor. Dá mais um glória e recebe esse dom. Você vai precisar desse dom. Você vai precisar do dom de desarmar bomba. Você vai precisar do dom de desarmar bomba do inferno. Bomba na tua casa, bomba no teu trabalho, bomba na tua rua. Pode pregar o que Deus está revelando. Aonde tiver uma bomba do inferno vai explodir. Eu vou te tomar. Você chega antes, desativa ela não explode. Deus dá livramento. Dá para dar glória a Deus? Vai ter livramento aqui, irmão. Dá mais um glória a Deus e deixa a virtude te tomar aí. Deixa a virtude que tomou Eliseu te tomar também. A revelação, irmão. Anda na guia de Deus e na revelação de Deus. Caminho, se vir o adversário pela esquerda, se vir pela direita, se ele vir cara a cara, você vai estar avisado, revestido e tomado no meu poder, com a visão aberta. Dá glória a Deus, eu vou abrir a visão de muitos que você ama. Que sorte que Israel tinha de ter um homem de Deus desse jeito. Que bem-aventurança e sorte que a tua família tem
de ter um homem ou uma mulher de Deus que ore e que busca o Senhor, e que Deus avisa que o adversário está chegando. Dá para dar uma glória a Deus, irmão? O inferno não pode te pegar de surpresa mais, mas você pode pegar ele. Dá para dar glória a Deus? O ladrão pega, aleluia, e faz o assalto dele de surpresa e leva as mercadorias, e a pessoa fica chorando, mas às vezes as polícias chegam primeiro e estragam o plano do inferno. Dá para dar glória a Deus? Era mais ou menos isso que acontecia, irmão. Quando vinha os inimigos, o exército de Deus já estava armado. Dá para dar glória a Deus, irmão? Já estava revestido, enxergando tudo, para não ficar confundido nem envergonhado. Dá glória a Deus. Eu vou abrir a visão e tu não ficará confundido e nem envergonhado. Se for bênção, se for vitória, você vai enxergar. E se for luta, se for prova, se for guerra, no campo da visão espiritual, você também vai enxergar. Aleluia. Quando vir a tua exaltação, você vai enxergar pelos olhos do Espírito. Aleluia. Porque quando vem coisa ruim se aproximando, a gente vai se arrepiando. Não é verdade, irmão? Já passou um susto? Já passou um medo assim? De alguém que vai puxar uma arma, de alguém que vai destruir alguém, e passa perto e você fala: meu Deus, vou ser assaltado agora. Alamanaia, Senhor Jesus, me cobre com teu sangue agora, tem misericórdia de mim, recebe esse dom de clamar, irmão. Aleluia, já arrepia, você já fica esperto e já fica pronto e já fica preparado. Irmão, fica esperto, fica pronto e fica preparado. O adversário está querendo assaltar os homens e as mulheres de Deus na terra, para tirar as visões, para tirar as revelações e as coisas boas que Deus coloca dentro da alma aqui dentro. Quando você sair lá fora, o ladrão do inferno vir, você tem que estar acordado, você tem que estar aceso e na comunhão. Dá glória a Deus, acende a tocha aí, irmão. Mas quando for uma vitória, quando for o fim de uma prova, aleluia, algo especial que Deus tem reservado por nós, alguma palavra que vai cumprir, alguma promessa, às vezes algum dia marcado por Deus, aleluia, o Senhor vai te avisar, vai te acordar. Acorda, meu filho, acorda, minha filha. Por quê? Porque eu vim para te dar um presente. Eu estou chegando, mas por quê? Porque você venceu, você venceu. Quem venceu, dá glória a Deus. Quem precisa vencer, dá outra glória a Deus também, irmão. Você precisa vencer, você precisa passar nos testes, você precisa ser homem de Deus e mulher de Deus. Não dá para ser meio crente não, viu, irmão? Não dá para ficar com um pé aqui e outro pé lá não. Ou é homem de Deus e o adversário não te pega de surpresa, ou mulher de Deus, ou o adversário vai pegar muitas casas, muitas almas de surpresa. Mas aonde tiver a tocha acesa, aonde o homem e a mulher tiver na visão e na revelação, o diabo não entra. Se entra, ele sai. Dá glória a Deus. Você crê que ele sai, irmão? Se ele entrou por um caminho, dá glória a Deus, que por 7 Deus manda ele embora. Irmão, não fica de mão vazia, irmão. Nessa obra, nessa graça, não fica de mão vazia. Tudo que você for fazer com o Senhor, sempre peça uma guia do meu Espírito. Sempre peça uma palavra. Vai comprar? Vai vender? Vai mudar? Não vai mudar? Eu vou, eu fico, eu ando, eu saio, eu abro,
eu não abro, eu monto, eu não monto, eu fecho ou não fecho, o que eu faço? Diz o Senhor que você faz? Pega o machado e segura na tua mão. Essa palavra é um machado aqui, irmão. Essa palavra é uma ferramenta do céu na tua mão. A promessa de Deus é uma ferramenta do céu na tua mão. Aquilo que Deus te falou é uma ferramenta do céu na tua mão. A uns Deus dá, a outros Deus empresta. Não importa, quem está com a ferramenta dá glória a Deus. E quem não está recebe uma nova agora. Dá para dar mais um glória a Deus aí? Você precisa de uma ferramenta na tua mão? Você precisa de um dom novo, de uma virtude nova, de uma comunhão nova, de uma alegria nova, de uma esperança nova. Não pega as ferramentas de Satanás, pega a ferramenta do céu, que você não fica confundido nem envergonhado. Pode pregar o que Deus está me revelando aqui agora. Vou pregar do jeito que Deus está me revelando. Nem sei quantas vezes que eu já preguei essa palavra, mas eu vou pregar aquilo que Deus está me revelando. Vocês creem na revelação? O céu tem uma caixa de ferramentas. E o dono dessa obra chama Jesus Cristo. E nós somos o quê? Os serventes do céu. Nós somos o exército de Jesus Cristo e os trabalhadores de Jesus Cristo nesta obra. E a cada um, Deus empresta ou dá também de si mesmo. Ele dá para quem Ele quer e Ele empresta para quem Ele quer. Às vezes eu te empresto uma ferramenta e às vezes você me empresta uma. Mas se Deus falar no meu coração, não, dá essa ferramenta, Ele cuida com tanto amor, com tanto carinho, então dá para Ele, porque aqui não falta, eu consigo outra. Dá um glória a Deus, que alguns Deus vai dar ferramenta aqui. Posso confiar em você para te dar uma ferramenta nova? Dado é dado, emprestado é por quê? Ó, eu vou te emprestar, mas eu quero ver se você vai cuidar direitinho, né? Vou falar do jeito que Deus está revelando. Às vezes tem aquelas pessoas que pegam aquela colher de pedreiro, ou aquela pá, ou aquela enxada, e usa, na verdade, quando termina, para ela durar mais, o que vai lá? Lava, tira o cimento, um rolo de pintura, na verdade, a pessoa, você vai usar para pintar, então pega esse rolo aí, depois quando acaba o serviço, né, lava tudo direitinho, né, e o dono da ferramenta fica de olho. Eu emprestei, mas ele está usando bem. Eu emprestei, mas ela está usando direitinho, está lavando, está guardando na caixa de ferramenta. Aleluia! Usa na hora certa e guarda na hora certa. Dá para dar glória a Deus, irmão? Você vai saber a hora de usar cada ferramenta. Aleluia! E lavar direitinho e guardar direitinho. Mas quando o dono da obra, o mestre da obra, está na comunhão com essa palavra? O mestre da obra aqui chama Jesus Cristo, não é fulano de tal, não é esse por ser mais novo, não é aquele por ser mais velho, não. É Jesus Cristo Nazareno, Ele é o dono da caixa de ferramenta. Glória ao nome do Senhor. E os trabalhadores da sua obra, cada um está usando a sua ferramenta. Mas eu vou pregar o que Deus está me revelando. Tem gente que na hora que acaba o serviço, não está sabendo guardar a ferramenta, está deixando até rastro por aí. Como que eu posso te emprestar, ou muito menos te dar a ferramenta, se você não está sabendo guardar na hora certa, usar na hora certa? Dá glória a Deus, recebe essa sabedoria do céu, irmão. Porque no céu os anjos trabalham 24 horas por dia e tem anjo que só fabrica ferramenta. Pode pregar o que Deus está revelando?
Tem gente que não está na comunhão dessa palavra, não. Mas se tiver uns 2 ou 3 aqui na comunhão, já está bom. Vamos ficar debaixo do sangue do Senhor Jesus, que eu quero pregar tudo que Deus está me revelando. Então, irmão, como o céu não para e fabrica as ferramentas, aleluia, então não falta ferramenta. E Deus dá a ferramenta para quem Ele quer. Se você toma conta direitinho de alguma responsabilidade, de algo que Deus te deu nessa obra, ou algo que Deus vai te dar, vai colocar na tua mão, então às vezes tem 10 chaves de fenda ali. Mas o que acontece? Fala, eu vou emprestar só uma. Você precisa de quanto? Eu precisava das 10. Se o senhor passasse aqui com um cesto cheio aqui e falasse, você quer uma ou quer 10? Eu falo, não, preciso das 10. Mas o senhor fala, não, eu vou dar uma. Eu vou dar uma só. Se ele for bonzinho, cuidar direito, depois eu dou 2. Na outra semana eu dou a terceira. Você vai montando um jogo de chave. A igreja está na comunhão, irmão? Pegando o que Deus está me revelando, irmão. Lá na sala, vai pegando uma ferramenta aí, irmão. As irmãs na galeria, dá glória a Deus e pega uma ferramenta. Irmão, pode pegar. Tem autorização do céu para você sair daqui hoje com um machado na mão, com uma ferramenta nova. Alamanaya. E Deus te promete, até para você que não é batizado ainda, eu te darei uma ferramenta. Se você me servir direitinho e não estraga ela, aleluia, hoje eu te empresto e depois eu te dou por papel passado e tudo, dá para dar um documentado. O céu não para, dá glória a Deus que o Senhor já está passando aqui nesta noite. E aquele homem pediu uma ferramenta emprestada, um ferro de machado. Pega um machado emprestado para ampliar um lugarzinho para melhor servir a Deus. A ferramenta que eu vou te dar hoje, para quem está na comunhão, pergunta a Deus, é para você me servir melhor ou não é? Espiritual e material, vai pegando o teu machado aí. Se eu te der uma ferramenta, você vai me servir? Você vai fazer a minha vontade? Aquele homem foi com amor, irmão. Era emprestado, ele não tinha nada, ele podia ficar de braço cruzado, podia ficar só olhando o movimento e podia não fazer nada. E tem hora para tudo, tem hora que não é hora de fazer nada, mas tem hora que é hora de pegar, nem que for uma ferramenta emprestada, mas para não ficar confundido nem envergonhado, para ninguém chamar de braço curto, alguma coisa tem que fazer. Dá glória a Deus, irmão. Pega uma ferramenta do céu hoje, nem que for emprestada, e amplia a tua tenda que eu vou entrar lá. Abre a tua mente, abre o teu coração, dando mais um glória a Deus aí. Eu vou entrar com uma glória nova na tua vida. E ali ele pegou aquela ferramenta, chamaram o homem de Deus, como com nós. Por isso que é bom fazer as coisas guiadas por Deus. Senhor, eu vou entrar nesse trabalho aí, entra comigo, Senhor. Senhor, eu tenho que fazer isso, tomar essa decisão, ou aquela decisão. Aleluia, diz o Senhor, deixa que eu tomo as decisões na tua vida. Quem está contente com a palavra, dá glória a Deus. Você quer tomar decisão? Se você pôr tua mão, eu tiro a minha. Se você tirar a tua, eu coloco a minha. Dá glória a Deus. Alamanaia. Glória a Deus nas alturas. Alamanaia. Vamos lá com nós para ver aquilo que nós vamos fazer. Quem sabe é do agrado de Deus, que tem coisa que Deus se agrada e tem coisa que Deus
mão usada Deus não se agrada, mas ferramenta limpa e bem usada Deus se agrada. Dá um glória a Deus. Agrada o teu Deus, irmã. Agrada o teu Deus, servindo a Deus de todo o teu coração. Não precisa agradar o homem, não precisa agradar esse nem aquele. Agrada Jesus Cristo, que se Ele se agradar de você, ainda que o inferno queira que você possa vergonha, eu me agradando de ti, tu não ficará confundido. E dá glória a Deus e nem envergonhado. Que palavra gloriosa. Está contente com esta palavra? Eu estou contente com a palavra que Deus está mandando. Eu estou sentindo o meu machado na minha mão. Eu estou sentindo uma ferramenta do céu poderosa aqui. Dá uma glória a Deus. Vai sentindo esse poder aí, irmão. Vai sentindo esse desejo de servir a Deus. Aleluia. Nos últimos dias o amor de muitos vai esfriar, mas daquele que me ama vai aumentar. Mas vai aumentar para onde? Para aquele ou para aquela? Não. O amor de Deus vai aumentar no teu coração pelas coisas que vêm do céu. Porque as coisas dessa vida traz e trará na terra muitas aflições, mas as coisas do céu traz e trará muitas alegrias espirituais e materiais também na tua vida, porque as promessas vai ter que cumprir. Dá para dar mais um glória a Deus? Era algo material, mas o Senhor estava naquele negócio. O Senhor acompanhou o caso do zelo e do cuidado que aquele homem tinha. Então o homem de Deus ficou observando. Aleluia, irmão, irmã, alamanasalaia, trabalha para o Senhor com cuidado, com amor e com carinho, para que o teu machado não caia na água, porque o teu machado é invejado, irmão. Aleluia, o teu lugar é invejado. Só de você estar sentado aqui dentro, só de você estar sentado aqui dentro, o inferno já está com ciúme de você. Mas dá glória a Deus. Eu quero te ver alegre aqui me servindo na minha casa. Sabe qual é a raiva do adversário? O machado que Deus deu na tua mão. Eita machado que é muito invejado, mas dá glória a Deus. Sente que o machado está aí, sente que a ferramenta do céu está aí. Você não andou, aleluia, de qualquer jeito por aí. Tem uma parte que Deus me revelou aqui que eu tenho que falar. Às vezes vem um mal profissional, uma maleta maligna. Pode pregar o que Deus está me revelando? Ele vem com uma maleta maligna. E tem muitos crentes que vai lá na maleta do inferno, pega, usa emprestado. É quando o adversário te toma na fraqueza, ou te toma nas dúvidas, ou te toma querendo fazer você errar. Aí você pega, usa a ferramenta do diabo, do inferno, do profissional ruim, aleluia, faz todo o serviço errado. Depois você vai lá na maleta dele, devolve e fala: não quero mais, eu usei só por um momento, alamanaia. Mas na maleta de Jesus Cristo não, ele te dá, ele te empresta e quer carimbar essa ferramenta na tua vida, irmão. O adversário está com a maleta dele andando por aí, passando de casa em casa, de mente em mente, de coração em coração, de igreja em igreja. Pode pregar o que Deus está revelando, de músico em músico, de ministério em ministério. Chega com um cooperador de jovens e fala: quer essa ferramenta? Pega aqui, usa só um pouquinho para o músico, para alguém até do próprio ministério. Usa, depois você devolve, depois você guarda. Aleluia, o diabo dá e compra.
pegar as ferramentas do inferno, dá mais um glória a Deus aí. Você vai pegar a ferramenta do céu, que os anjos trabalham 24 horas por dia, ou você vai pegar as ferramentas de Satanás, que me criou. Vou pregar o que Deus está me revelando, irmão. Nessa pandemia parada, o céu não parou, e o inferno também não parou. O céu criando armas e ferramentas poderosas, e o inferno criando laço, criando maneiras de como te arrancar daqui de dentro, como destruir o teu casamento, como destruir a tua casa, como destruir o teu filho, como matar a tua filha, como acabar com o plano de Deus na tua vida. A cada quarentena, o céu trabalhando de um jeito e o inferno trabalhando de outro. Mas saiu um demônio lá do inferno com a maleta dele para passar na tua casa, para passar na tua vida e para passar até nesta igreja. Mas dá um nó e fecha comigo na comunhão agora. Vai que Satanás, sai dessa igreja, sai da casa do meu servo, sai da casa da minha serva, sai da reunião de jovens dele, sai daquela igreja, larga o meu servo. Quem não vai pegar a maleta do diabo, dá um glória a Deus. E Alamanai, meus anjos já estão chegando, a minha providência já está chegando, aleluia, o teu machado está chegando, o dia da tua libertação, dá um glória a Deus, está chegando. Resiste o diabo e ele fugirá de ti. Está contente com a palavra? Pensa que está fácil para pregar essa palavra? Não está fácil não, mas eu estou sentindo um machado na minha mão. Recebe o teu aí, irmã. Ele machado invejado, aleluia. O adversário pensou que ia deixar aquele homem confundido, envergonhado, mas ele não ficou não. Deus estava vendo tudo, Deus estava julgando tudo, Deus estava enxergando tudo. Dá glória a Deus. Deus está te vendo, Deus está enxergando, Deus está vendo a tua prova espiritual, a tua guerra material. Eu quero saber se o meu machado daí. Tem uns que está com o machado, está dando glória e já está manifestando. Está sentindo Deus aí? Tá? Pega o machado aí, mano. Pega na comunhão, dá mais um glória a Deus. Os irmãos aí, fecha na comunhão aí. Pega o teu machado, mas tem alguém que perdeu a esperança, perdeu a paz, perdeu a alegria. Dá mais um glória a Deus. Flutua, machado, flutua. Cadê a alegria do meu servo? Cadê aquela alegria que tomava a tua casa, que tomava a tua família, que tomava os teus? Dá glória a Deus, que o que é de Deus vai vir na tua mão. Está contente com a palavra? Aonde caiu ali? Aonde machucou ali? Aonde está dodói ali? Ó Deus, voltando no começo da palavra, a criancinha não conseguia atravessar a rua. O pai e a mãe também não confiam em deixar sozinha, porque senão pode acontecer um desastre. Aleluia, mas o menininho às vezes se corta, a menininha se corta. Aleluia, o pai e a mãe olham assim, está dodói aí, tá? Aonde está aqui? Aqui está dodói. Está machucando, aqui está doendo, tá? Vamos passar uma aguinha, vamos passar um sabãozinho, dá um glória a Deus. Posso passar uma aguinha aí? Posso passar um sabão aí, irmão? Posso cicatrizar uma ferida que o adversário abriu na tua vida? Recebe o remédio dessa palavra no nome do Senhor Jesus. Está descendo um remédio aqui, irmão. Quem crê da glória a Deus, é remédio, é óleo, é uma unção, é uma alegria, é um machado. Aleluia, afirma tuas estacas e amplia a tua tenda, com inveja ou sem inveja, com macumba ou sem macumba, com perseguição ou não, você vai cantar. Quem crê que vai, pega o machado. Pega, volta em paz para a tua casa, irmão. Volta em paz para a tua casa. A maleta
Eu vou explodir no inferno agora. As bombas que você veio soltar aqui na terra, na vida desses homens, na vida dessas mulheres, inferno, dá um glória a Deus que vou mandar tudo de volta. Dá outro glória a Deus, irmã. E a manai, o ferramenteiro do inferno vai ficar sem sacola, vai ficar sem maleta, mas você vai falar numa linguagem de poder. Vai sair uma labareda nova da tua boca, vai sair uma linguagem nova, vai sair um glória, vai sair um aleluia, vai sair um cântico espiritual. Dá glória a Deus, pega o machado. Eu não vim aqui para te deixar confundido nem envergonhado. Eu vim para te dizer, amplia a tua tenda que eu estou chegando. Eu estou chegando, eu vou dar machado na tua mão. Você vai lembrar desta profecia. Esta é a palavra de Deus, seja louvado. coração está firmado no Senhor? Está sentindo que o machado de Deus já está aí? Dá glória a Deus, você vai ver obra, você vai ver milagre, você vai ver maravilha, você vai ver livramento e não vai ficar confundido nem envergonhado. Dá para dar mais um glória a Deus, irmão? E diz Deus, eu estou te vendo, eu estou te observando, a tua casa, a tua vida, o teu negócio, a tua família, a 24 horas por dia. Estou vendo quem me ama, quem está me servindo de um puro e sincero coração, quem está chorando, quem está sofrendo. Eu estou vendo quem é valente, eu estou vendo quem é covarde, eu estou vendo quem quer marchar para frente e quem estava querendo voltar
achado a fé, a esperança e a alegria desta palavra, num amém glorioso, permaneça para sempre dentro de cada coração. Amém.